E exaltar esse Deus Todo-Poderoso, Ele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Quero pedir para os irmãos abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo a Filemon, amém? Versículo 10. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero louvar a Deus a vida do nosso bispo, pastor presidente deste ministério, juntamente com a bispa Carla Gomes. Deus abençoe os nossos pastores, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus a vida da minha esposa, que está lá no campo de Alto Alegre do Pindaré, e os meus filhos, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus na vida da Brena Jéssica, com toda a liderança do Vigilhão, por esse convite muito especial, em nome do Senhor Jesus. Eu confesso que não vou mentir, já foi pregado aqui pelo pastor Jodmar. A gente não pode carregar uma coisa que Deus não se agrada. E eu senti vontade, pastor Jodmar, de dizer que não vinha. De quase que eu cancelava. Mas eu digo, uma guerra grande, irmãos, para essa vigília acontecer, foi matado. Eu não sei se aconteceu guerra lá também, mas eu senti uma batalha grande. Mas o Senhor aprovou e nós estamos aqui. É louvar a Deus a vida dos obreiros, o que a Metaguarda, o missionário Fernando. Está engordando demais. Pai, está bom. Deus abençoe em nome de Jesus. Missionário Fernando é uma bênção. Manda um abraço para o seu esposo, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus, meu amigo pastor Francisco. Deus abençoe em nome de Jesus, juntamente com a sua esposa. Quero louvar a Deus a vida do pastor Jorge, companheiro, sua esposa. Estivemos ali conversando, pelo Message, Glória a Deus, glória a Deus. E hoje pelo WhatsApp. Hoje somos amigos para a glória do Senhor Jesus. É louvar a Deus a vida dessa igreja, amém? Quantos acharam a palavra de Deus? Diz assim o versículo de número 10. Quero louvar a Deus a vida do meu amigo Cicelos. Também estou hospedado na casa dele, juntamente com sua esposa, em nome de Jesus. Ele deixou até um quartinho lá para mim. Na hora que eu chegar em Bacaval, já está lá no quartinho, amém? Deus abençoe esse homem de Deus. Versículo 10 diz assim: solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Amém? Toma o teu assento, dando glória a Deus. Houve trocas nessa vigília, irmãos? Eu pensei que eu ia ser o primeiro. A Jéssica coloca a gente em cada situação, Glória a Deus. Mas eu quero pedir para a igreja interceder, porque eu sei que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Os dias que eu estive orando a Deus, pedindo uma mensagem para ministrar ao coração da igreja, o Senhor colocou ao meu coração a epístola de Paulo a Filemon. Mas eu não poderia deixar de aplicar um tema ao coração da igreja. E o tema que o Senhor determinou ao meu coração é sobre o poder do Evangelho. Enquanto o pastor Jodmar ministrava, eu estava observando como nós, irmãos, somos tão falhos. O Evangelho de Deus, ele é algo simples. Quando nós vamos observar a palavra Evangelho, nós vamos ver que essa palavra ela vem de um termo grego que significa eugelion,
traduzido no grande significado, quer dizer boas novas. Esse termo boas novas está relacionado à morte, à ressurreição e à salvação do pecador. Observe que quando nós vamos ver o texto, a palavra evangelho, irmãos, não está referente à mensagem bonita que nós pregamos. A palavra evangelho está relacionada ao crer. É aquilo que o pastor Jódimo acabou de ministrar. Nós estamos vivendo uma geração aonde tem dificuldade de crer. E eu quero começar a pregar aqui, dizer que muitos acreditam que Deus faz milagre porque está na palavra, mas muitos não acreditam que Ele irá fazer. Eu vou dizer de novo: muitos acreditam que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, mas poucos acreditam que Ele irá fazer. E eu quero saber nessa noite para qual a geração que eu estou ministrando nessa noite. É para a geração que acredita que Ele faz, ou é para a geração que acredita que Ele irá fazer? Aleluia! Eu acredito que Deus, aleluia, irá fazer nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E eu aplico a palavra que o pastor Jódimo falou. A palavra já foi liberada. Ele irá fazer. Aleluia. Glória a Deus. O evangelho é algo simples, é algo poderoso, está relacionado no crer. Quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, capítulo 16, 15, nós vamos ver Jesus dizendo: ide por todo, pregai o meu. Aí ele entra: quem crê? Aqui está o segredo do evangelho. Paulo, na sua segunda epístola, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele vai abrir a boca e dizer: eu sei em quem eu tenho. O segredo do evangelho, irmão, não está meramente nas minhas palavras bonitas, não está no curso de teologia que eu fiz, não está nessa voz bonita que você tem. O segredo do evangelho está no crer naquilo que você acredita. A epístola de Paulo a Filemon é algo bastante interessante, pois aqui dentro eu quero aplicar para a tua vida o poder do evangelho, porque até agora nós vivemos uma geração com dificuldade de desvendar esses segredos de poder. Se alguém está enfermo, nós não temos coragem às vezes de orar, nós mandamos chamar um pastor lá fora. Se um demônio se manifesta, dificilmente alguém coloca a mão, vai mandar os pastores que estão lá na casa dele. Paulo vai escrever esta carta a Filemon, e Filemon é um homem rico que estava na cidade de Colossos, um homem que tinha servos que trabalhava, que o cuidava da sua casa, que fazia o favor das suas obrigações. E Paulo, em uma das suas viagens missionárias, Paulo vai pregar na cidade de Colossos o evangelho de Jesus Cristo. E quando Paulo vai ministrar o evangelho de Jesus, Filemon vai ficar impactado com a mensagem de Paulo. E se nós olharmos a mensagem de Paulo, não era uma mensagem tão eloquente como nós vemos, era uma mensagem baseada na do pastor Jódimo. Era uma mensagem tranquila, mas o objetivo era trazer esperança para o povo, era trazer vida, porque o evangelho está relacionado à reconciliação, à salvação do pecador. E de maneira alguma Paulo ministrava a palavra
mensagem de Paulo. E eu posso ver pelos olhos da fé ministrando Paulo fazendo um convite ali em uma das suas pregações, perguntando se tem alguém que queira aceitar Jesus. E nós podemos ver Filemão impactado com a mensagem de Paulo, talvez levantando a mão dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar a vida para o Senhor. E nós sabemos, irmão, que quem entrega a vida para o Senhor tem alguma coisa que acontece. Eu nunca vi um homem e uma mulher dizer: eu entrego a minha vida para o Senhor, e a sua vida ficar do mesmo jeito. Não, sempre haverá uma reação de Deus para quem entrega a sua vida para o Evangelho de Cristo. Filemão entrega a sua vida para Cristo. Agora o Evangelho impacta Filemão. Filemão casado, tem filhos. Antes do Evangelho entrar na casa de Filemão, não existia nada demais, a não ser uma bonança, a não ser, louvado seja o nome do Senhor, servos servindo a sua casa. Observe que Filemão ele vai se decidir entregar a sua vida para Jesus, mas também vai abrir o Evangelho para a porta da sua casa. Como Paulo estava pregando nas ruas, estava pregando nas praças, Filemão vai abrir a boca e vai dizer para Paulo: Paulo, eu vou abrir a porta da minha casa para ser um ponto de pregação. Ele abre a porta da sua casa e Paulo entra, o Evangelho entra, e aonde o Evangelho entra, tem reação de Deus. Agora o Evangelho que entrou na vida de Filemão não vai ficar mais na vida dele. A sua casa agora vai provar das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero que você levante a tua mão, que eu quero liberar uma palavra. Da glória, se você quiser. Mas antes do Evangelho entrar na casa de Filemão, não tinha nenhum pastor lá dentro. Antes do Evangelho entrar na casa de Filemão, não tinha nenhuma mulher do ciclo de oração. Abastou o Evangelho entrar, Deus levantou o pastor e mulher do ciclo de oração lá dentro. Porque Deus me trouxe aqui para dizer que já chega de nós abrir a porta da nossa casa para os fofoqueiros entrar, para estar só em roda de tererê. Deus me trouxe aqui para dizer: abre a porta da tua casa para o Evangelho entrar. Tem alguém lá na tua casa que o Evangelho precisa visitar através de você. Abrimos a porta para tanta gente entrar na nossa casa. Abrimos a porta para o amigo íntimo que chega de fora, muito tempo de viagem, e até mesmo bebe até dentro da casa do crente. Eu conheço amigos crentes que ele ora, mas logo o amigo chega de viagem, leva a cachaça lá para dentro da casa dele, mas diz que é amigo, mas não abre para o Evangelho entrar. Porque quem abre a porta para o Evangelho tem libertação de Deus. Deus está dizendo para alguém lá dentro da tua casa: tem uma mulher do ciclo de oração que o Evangelho precisa visitar. Lá dentro da tua casa tem um filho, tem uma filha escolhida por Deus para ser profeta, para ser missionária, para ser pastor, mas que o Evangelho precisa entrar. Aleluia. Filemão abre a porta e agora vai ter ponto de pregação na sua casa, vai ter culto. Agora os filhos de Filemão aqui vai entregar a vida para Jesus, vai ser o pastor da igreja. Esse aqui está relacionado ao igreja, ao poder do Evangelho. A sua esposa vai ser agora a Bíblia do ciclo de oração. Porque se nós não te souber o segredo do Evangelho, irmão, a gente vai morrer de orar e a casa não vai aceitar Jesus. Filemão teve a sabedoria de Deus: já que o Evangelho entrou em mim, vai entrar também na minha casa, vai entrar também na minha família.
especialista em pagar o preço pelos outros, em levar o evangelho para a casa dos outros, mas a gente tem uma dificuldade de levar para dentro da nossa casa. Quando o evangelho entra na casa de Filemon, tem salvação de Deus. Mas vai acontecer alguns problemas no meio da caminhada. O evangelho, ele requer renúncia. Como eu falei, o evangelho não está relacionado às minhas palavras, porque esta carta se escrita no ano 64. Você vai ver que Paulo, velho, ele está preso, ele está entre cadeias. Mas Paulo não está preso pelo Império Romano. Paulo está preso porque o evangelho levou ele para lá. Não foi o Império Romano, foi o evangelho. Porque o segredo, irmão, não é aonde eu vou, é aonde o evangelho me leva. Pastor, como assim? Paulo vai fazer preso o que eu e você não fazemos livre. Acabou, glória a Deus? Paulo vai fazer entre as cadeias o que eu e você não fazemos livre. Que evangelho é esse, irmãos? Que está prendendo os crentes, tirando a força de pregar. Isso não é evangelho. Estão passando fermento velho para a igreja. Até uns anos atrás nós conhecíamos a igreja como uma igreja viva, como uma igreja, aleluia, que tinha palavra, que estava pronto para sofrer pelo evangelho de Cristo. Paulo vai fazer na cadeia o que eu e você não fazemos livre, porque o segredo é onde o evangelho te leva. Porque onde ele te leva, ele vai te responsabilizar. Paulo vai abrir a boca e vai dizer: eu sei que eu estou crendo. Era Paulo dizer: eu sei quando Deus me colocou nos momentos bons. Agora eu sei também que Ele me colocou nos momentos ruins. E Paulo vai abrir a boca dele a respeito do crer. Vai dizer que o mesmo Deus que deixou ele livre, que ele estava continuando o crime, mas o mesmo evangelho que levou ele à prisão fez com que ele acreditasse também da mesma forma. Mas a pergunta é: o que fez Paulo escrever esta carta, pastor? Não estava nos planos do homem escrever esta carta, mas Deus, ele sabe a forma de trabalhar. Como Filemon era um homem que tinha muitos escravos, tinha muitas pessoas que o trabalhavam. A Bíblia diz que existia um escravo lá na casa de Filemon chamado Onésimo. Ele vai filtrar algo da sua casa e vai sair foragido de lá, vai sair corrido. Mas Onésimo, quantas e quantas vezes não ouviu a mensagem de Paulo na casa de Filemon? O texto não revela como Onésimo chegou até Paulo, mas ele foi até lá. E a gente pode ver pelos olhos da fé Onésimo chegando aonde Paulo. Paulo, eu errei. Paulo, eu peguei. E Paulo ouvindo de Onésimo: pode falar, Onésimo. E Onésimo dizia: eu roubei meu Senhor. E Paulo dizia: pode falar. E ele confessando o seu pecado. Aí a vez de Paulo não é nada do que nada menos. Paulo vai abrir a boca conjecturando, dizendo: mas Jesus ainda muda a história. Eu vou dizer que o evangelho é simples, irmãos. Paulo não vai dizer outra coisa. Eu creio que Paulo vai abrir a boca dentro do presídio dizendo: foi, tu pecou, meu filho, mas Jesus ainda te levanta, Jesus ainda transforma. Aleluia, levanta a tua mão direita. Aleluia, já chega de homens e mulheres que matam o ministério. Precisamos de amigos para dizer: Deus vai te levantar.
Se tu pecar, o telefone não toca mais. Mas Onésimo vai pegar e vai aonde um homem chamado Paulo pedir ajuda, pedir força. Aí Paulo vai abrir a boca de Jesus e ainda liberta Onésimo. Jesus ainda transforma Onésimo. Jesus ainda livra o pecador do pecado. A mensagem do Evangelho. E o que acontece lá? Agora Onésimo, ouvindo o Evangelho através de Paulo, vai aceitar Jesus na cadeia. Vai entregar a vida para o Senhor. E agora, para arrebentar tudo, vai ser filho também de Paulo na fé, junto de Filemão. E vai servir como cooperador na cadeia. Vai estar ajudando Paulo lá no cárcere. Mas Paulo bateu no seu consentimento. Paulo olhou para Onésimo e disse: Onésimo faz muita coisa aqui comigo, mas eu não posso deixar ele aqui, porque se eu deixar ele aqui, eu vou estar quebrando um vínculo de amizade com o Filemão. Porque aonde é o Evangelho, irmão, a comunhão entre líderes seria um desastre. Paulo ficar com Onésimo. Eu vou dizer isso aqui que o Senhor falou no meu coração. Paulo disse para Onésimo: você precisa voltar lá. E eu fiquei martelando. Se Onésimo estava servindo na cadeia, estava tão bem, por que ele precisava voltar lá? Porque primeiro, a obra não tinha acabado ainda lá. Se Paulo fosse um aproveitador, ele tinha dizido: pode sair daquela igreja, me segue, porque tem um monte de pastor arrastando gente de outra igreja. Porque quem tem um evangelho não quebra vínculo de amizade um com o outro. Mas pastor, eu não gostei do outro pastor da igreja, eu vou te seguir. Quem é parceiro de obra, volta para o teu lugar, porque a obra não acabou. Alguém está recebendo aqui, irmãos. E você sabe o que eu estou dizendo aqui. Isso não acontece nem fora, não, dentro do nosso ministério. Tem gente que sai de uma congregação porque não vai para casa do pastor e pula para outro. Aí o outro diz: não, vem para cá que eu cuido de ti. Irmão, quem tem um evangelho não quebra vínculo de amizade. Quem tem um evangelho, quando alguém vem para o outro lado, diz assim: volta para a tua igreja, porque a obra ainda não acabou lá. Aleluia. Aleluia. Quem é parceiro não quebra vínculo de amizades. Estamos vivendo um evangelho que estão quebrando vínculo de amizade. Você só pode quebrar vínculo de amizade com um propósito: se alguém não acreditar na tua chamada. Davi, quando chegou lá com seus irmãos, ele olhou o gigante querendo afrontar o exército de Israel, perguntou para os seus irmãos: quem é esse circunciso? Os irmãos não deram nem nada para ele. Tiraram a autoridade de Davi. E o texto diz que Davi saiu de pé dos seus irmãos, quebrou o vínculo, porque não acreditaram na chamada dele. E foi para o outro lado. Porque nós não somos obrigados a estar perto de quem não acredita na nossa chamada. Como o pastor Joaquim falou, nós não somos obrigados a estar perto de quem não acredita no nosso sucesso, que nós vamos chegar até lá. E o texto faz questão de dizer agora que Filemão vai escrever, Paulo vai escrever a carta para que Filemão recebesse Onésimo na sua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha que receber o homem agora. Não era mais como escravo. Se quisesse receber, não era obrigado. Tinha que receber, mas era como ir. Porque, irmão, quando Onésimo saiu da casa do seu senhor, existia uma lei, um regime. Qual era a lei?
que se algum escravo furtasse a casa do seu senhor, ou ele tinha de ser torturado, ou ele tinha de ser condenado. E pela lei, Onésimo já estava condenado. Já não tinha mais esperança, ele podia correr, pedir ajuda, mas pela lei, pelo regime, ele já estava condenado. Mas só existe condenação enquanto o Evangelho não chega. Aí é que entra Paulo escrevendo as cartas ao Romano capítulo 8. Agora, nenhuma condenação há. Deixa levantar o caluniador. A palavra é nenhuma condenação há. Deixa levantar o fofoqueiro. A palavra é nenhuma condenação. Pastor, mas pecou, mas nenhuma condenação há. O Evangelho, ele quebra todo o jugo da lei da morte. A partir daí, o jugo da lei da morte é quebrado para Onésimo. Mas Onésimo precisava voltar para a casa do seu senhor, voltar e ser recebido. Filemão tinha que receber agora Onésimo. E eu quero que você coloque a mão no coração. Vai doer, mas eu vou dizer. Quem é Onésimo na tua vida, irmão? Alguém que tu precisa perdoar? Ou alguém que você precisa pedir perdão? O pastor Jorge vai pregando e diz: Senhor, tu não é gente não. Deus hoje, irmão, está sarando a nossa alma. E está dizendo para nós quem é Onésimo na nossa vida. Alguém que você precisa perdoar, ou alguém que tu precisa pedir perdão. Porque o Evangelho está relacionado a isso. José, ele teve que perdoar os seus irmãos, porque senão a unção não descia. Jesus na cruz do Calvário, de braço aberto, a unção desceu sobre a igreja. Em Atos capítulo 2, Jesus abriu a boca no Calvário e disse: Pai, perdoa-me, porque eles não sabem o que fazem. Só tem a unção do Evangelho derramada quem perdoa ou quem libera o perdão. E essas mensagens a gente não ganha nem um ibope, mas é a única que pode sarar a alma do pecador. É a única que pode mudar a nossa vida. Unção não se conquista, irmão, do dia para a noite. Unção se conquista com lágrima, com perdão, com reconciliação. Às vezes a gente diz que não está com raiva, mas a gente diz assim: mas eu não quero nem olhar na cara. Pastor, não tenho raiva não, mas deixa a irmã para lá. Pastor, não tenho raiva não, mas eu não quero nem saber. A Bíblia diz que existia 3 pontos importantes para definir um leproso. Qual era a primeira? A primeira era a manchinha branca. A manchinha branca era um sinal de lepra. A segunda, o inchaço. E a terceira, o crepúsculo. O que é o crepúsculo? A pereba. Quando a gente levanta a perebinha lá no fundo, não dá uma dorzinha? Aquela ali é uma raiz de amargura que pode brotar de novo. E Deus está dizendo: Ele conhece o crepúsculo. A pereba está só cobrindo, mas a ferida está embaixo. Evangelho não é inchaço, não é chegar e não falar com o irmão. Evangelho é simplicidade. Evangelho não é a manchinha branca, chegar aqui e não falar com ninguém e demonstrar uma santidade. Não, quando eu vejo alguém assim, pode tomar cuidado. O pastor José Carlos disse assim: torneira acochada demais tem vazamento. E é verdade. Porque nós estamos vendo de pastores saindo, líderes saindo, por causa do orgulho, por causa da manchinha branca, por causa da cruz,
O Evangelho é simplicidade. Paulo agora vai mostrar um Evangelho simples para Filemão, para Onésimo. E Onésimo agora vai pegar a carta e vai para a casa do seu Senhor, entrar em recomeço. Eu já posso ver, irmão, Onésimo pegando a carta. Onésimo nem queria voltar, porque não é fácil voltar de onde você caiu. Não é fácil você voltar de onde você foi envergonhado. Porque tem um ditado que diz que as pessoas dizem: não, Deus vai tirar do lugar onde tu foi envergonhado. Vai nada, irmão. Deus vai te levar para lá. Que é para mostrar que quem tentou te envergonhar, dizer que Deus é maior na tua vida. Ele volta com a carta na mão para levar para Filemão. E Filemão agora, irmão, tem que receber. Para quê, pastor? Para que a graça desça sobre a vida dele. E pastor, porque se ele não recebesse, a unção não descia. Mas ele vai receber agora como irmão. Diga assim: como irmão. Irmão senta na mesma mesa, come da mesma comida, come da mesma panelada. Esse negócio de fazer comida só para uns e outros não dá certo. Tem evangelho, todo mundo tem que sentar na mesma mesa, pastor. Ah, o pastor Jorge não vem pregar aqui. Quem foi que disse, irmão? Evangelho é comer no mesmo prato. Aí tem pastor imaduro que diz: fulano arrebentou o ministério, não vou receber mais. Ele morreu na cruz, irmão. Agora está vetado de congregar no ministério. Quem foi que disse? Se quem morreu na cruz, pastor, foi Jesus. Eu já vi pastor dizer agora: não aceita mais, não vai congregar não. Que de quem é a igreja? De Jesus, não é tua. Porque se essa igreja for do homem, nós sai. Agora se for de Jesus, nós fica. Porque evangelho sem reconciliação não é o evangelho. Eu quero que você fique de pé. Sabe o que Deus disse? Haverá um recomeço. Elevará a chuva. Pastor Jorge, para colocar a mão no seu coração. De um ano e alguns meses para cá, não tem sido fácil. Dias de luta e dias de guerra, como foi falado. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: um tempo novo chega para a tua vida. Quando eu falo referente à vida, eu estou falando a tua casa. Eu abrirei uma porta que homem nenhum pode abrir. Elevará a chuva e aqueles caluniadores que quiseram abafar o teu ministério de um ano e pouco para cá, vão ter que ver a chamada ministerial crescida. Porque eu ainda vejo rodas de amigos que batem no teu peito, mas quer ver a tua destruição. Releva a chuva e tu sente pelo discernimento que eu te tenho. Querendo eles ser ou não, irão ter que contemplar o que eu irei fazer na rua. Releva a chuva. Eu estou com a minha mão sobre a vida de vocês. Terra nasce. Irei abrir uma porta. Prepara, pois as igrejas estão chegando, não só espiritual, mas o que vocês precisam são material. E o Senhor disse: eu estou trazendo algo material de necessidade. Vixe, porque o que ele tem na vida de vocês é grande. Hoje o Senhor bota as palavras sobre a O Senhor desfaz todo mal sobre a vida de vocês, porque ainda existia reunião com o ministério de vocês, e o Senhor abafa e corta hoje
em nome do Senhor Jesus. Ainda tem igreja que acredita? Fica de pé essa noite. O Espírito de Deus está nesse lugar. A palavra Onésimo significa útil, mas Onésimo não era útil, mas o seu nome trazia expectativa. E o Senhor falou comigo: haverá uma reviravolta. Eu quero convidar, irmão, 4 pessoas. O obreiro Vandes vem para cá. Reinaldo, fique aqui também. A senhora e também mais o seu esposo, venha para cá. Isso. Aleluia. Pode vir a esposa também, vem o nome aqui. Senhora, glória a Deus. Pastor Francisco, fique aqui na frente. Eu quero falar algo de Deus para vocês. Deus falou comigo e Ele disse que eu vou dizer para vocês: um tempo novo está vindo sobre a vida de vocês. Esse tempo eu não vim falar de espiritual, não vim falar de financeiro. O Senhor disse que está abrindo as portas para vocês, por tudo que vocês fizeram pelo Evangelho. Levará, levará. Eu irei abrir a porta. Irei trazer um tempo novo financeiro para a vida de vocês. E eu estou com muito tempo que prego o Evangelho e nunca falei isso. Nunca preguei sobre financeiro. E o Espírito de Deus hoje me possui para dizer para vocês: um tempo novo está chegando sobre a vida de vocês. O Senhor está abrindo as portas, está estancando a área financeira de vocês. Porque o Evangelho não sai sem dever ninguém. Você não disser: Senhor, eu estou fazendo para ti. Você não tinha expectativa nenhuma da porta se abrir, mas o Senhor está dizendo: a expectativa chegou hoje. A expectativa chegou hoje. A expectativa chegou hoje. As portas estão se abrindo. Levante, faça. Eu sei do que tu tem passado. Eu visito o teu corpo e tiro as setas malignas que o inimigo lançou. O inimigo tem tanta fúria contra a tua vida que até laços ele já tentou te destruir, mas o Senhor disse: eu que guardo. Estou preparando um tempo novo para ti. As portas eu abro. Levante, eu sei quando tu abriu e deu até onde não tinha pela minha obra. Eu vi quando tu foi sem força, mas foi. O Senhor hoje quebra todo mal, todo olho injusto. O espírito invejoso está quebrando, está sendo desfeito. Não está da forma ainda que eu estou, diz o Senhor dos Exércitos. Entrando no ano de 2026, eu estou trazendo uma surpresa que alegrará a alma de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês vão entrar o ano de 2026 com uma vitória dupla sobre a casa de vocês.
Francisco, Deus também está abrindo a porta sobre a tua vida. Ele está dizendo: filha tranquila, um tempo novo eu estou trazendo sobre a tua vida. Eleva a garachura, estende a mão para cá, igreja. Eu quero fazer uma oração sobre a vida desses homens de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui os teus servos. Segundo a tua palavra, Pai, foi designada uma palavra profética deliberada no céu sobre a vida deles. A área financeira deles irá ser escancarada, porque eu vejo o coração deles como um coração voluntário. Está vendo esses aqui que estão na frente, irmão? Esses aqui têm coragem de dar sua própria vida pelo Evangelho. Glória a Deus. Porque o Espírito de Deus, ele testifica com o Espírito. E o Senhor sabe do coração de vocês. E essa história, tudo que vocês fizeram, não vão ficar em vão. Vocês vão entrar em 2026 com uma promessa de Deus daquilo que está sendo anunciado nessa vigília. Tudo que aconteceu nessa guerra, essa batalha, para não acontecer, para que essa palavra do Evangelho, a simplicidade, viesse trazer vida para a vida de vocês. E hoje eu delibero, pelaquilo que o Senhor determinou, pela unção da prosperidade, pela unção da prosperidade, pela unção da prosperidade, eu determino que a área financeira de vocês irão ser escancaradas. Haverá prosperidade, diz o Senhor dos Exércitos. Se a igreja quer, dê uma salva de palmas do nosso Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, a tua palavra é a espada de Deus. Ela transforma, ela liberta e ela cura. Segura em cima do teu peito. A noite do tratar de Deus já está acontecendo. A noite do tratar de Deus já está acontecendo. Eu quero convidar a missionária Fernanda para louvar aquele milagres. Viverei milagres. Porque enquanto ela louvar, haverá um tratar de Deus no meio da igreja. Deus vai operando, Pai. Vai operando. Se prepare, irmãos. Haverá curas nessa noite. Haverá milagres. Haverá libertações. O Espírito de Deus estará aqui nesse lugar. O Espírito da verdade estará aqui nesse lugar. Fique em pé, fique de pé. Enquanto a missionária estiver louvando, você vai orar ao Senhor. Evangelho não é emoção, Evangelho é crer. Eu estou dentro e aplicando a mensagem do pastor Jorge. Eu ia dizer a mesma coisa que ele, mas Deus usou ele para falar primeiro. Estamos acostumados, irmão, só não se arrepiar na emoção. E o Senhor disse: não, Ele não trabalha com a emoção, porque a emoção ela vai e volta. Às vezes estamos emocionados e às vezes não estamos. E hoje, irmão, Deus não vai trabalhar com a emoção, Deus vai trabalhar com a sua manifestação. Aleluia. Estenda as mãos sobre mim. O Senhor vai tocar de nossa com pessoas.
tudo que tinha como medicina, mas soube que naquele dia passaria o Todo-Poderoso somente Nazaré. Então usou sua fé, tocou na sede de Jesus, e o milagre aconteceu. Eu é assim que eu nessa casa fora. Tocou na sede de Jesus, e o milagre aconteceu.